aqui para um episódio da nossa série World Box. E é a terceira tentativa que eu tô tentando gravar. A primeira deu errado. A segunda também deu errado. Agora essa aqui é a terceira. Estamos aqui com o nosso mundinho todo pausado. Uma guerra, porque o Pitá está aqui, ó. O Pitá. Chega de reino, é do Império Argentino. Caraca, tá bom. Vamos usar no despausa. Enquanto isso, a guerra continua entre o Império Otomano e o Império Alemão. E o reino das Soninhas está... perdeu tudo. Agora entrou com... Agora... Com isso, o reino das Soninhas dominou a cidade e a Rússia praticamente ficou boladona com o Império das Soninhas e decidiu entrar na guerra junto contra o Império Italiano. Contra o Império Italiano. Junto com o Império Italiano e o Império Alemão. E com isso, o reino das Soninhas está sendo praticamente abatido. E o reino das Toninhas foi dominado pela Rússia e a guerra acabou. Mas isso não vai ficar por enquanto, porque o Império Argentino ele chegou numa parte. Enquanto isso, só existe uma guerra no mundo. A guerra do Império Alemão e o Império Otomano. O Império Alemão tá vindo muito bem no começo. Mas depois, galera... Você não sabe o que aconteceu. Eu tô tentando gravar. Mano, Garovo tá com uma população muito alta. Quando essa guerra continua, né? Vão dominando, perdendo territórios. Isso, olha isso, invadindo o meio. É o Império da Grécia que tá... está estragando o mundo. O Império Otomano tá perdendo. O Império Alemão tá... Eu quero ver. Eu acho que o Império Argentino vai entrar no meio da guerra. Enquanto isso, aqui na outra ilha temos paz. Isso aqui é uma ilha do Império Otomano. Tirando a ilha do Império Otomano, temos uma grande paz. Tínhamos mais de 1 milhão de pessoas. É muitas pessoas. Tudo de Vabóis. Onde fica Vabóis no Império Russo. Todo mundo tá voltando da capital. Temos várias pessoas de Vabóis. O Nakovo também fica no Império Russo. Nossa, essa cidade aqui, ó, fica no Império Russo. Onde fica... Ah, o Nakovo é a Ilha das Toninhas. O Império Russo tá gigante. Não dá pra ver. Na verdade, ele tá com uma ilha no meio do deserto. Eles são uma ilha para militares, eu acho. Tá. Enquanto isso, o Império Otomano, eles devem recuperar seus territórios perdidos. Agora, vocês, né? Eu acho que na edição eu vou tentar fazer todos os territórios perdidos da Alemanha. Não, agora também. Tá aqui alguns humanos em Enazin, só para ajudar a Enazin, que tá ruimzona. Bastante pessoinhas aqui para ajudar. Quando isso pitar, que é do Império Argentino. Ninguém tá se envolvendo em guerra, todo mundo quer paz, menos esses caras aqui que estão brigando. Exércitos dessas ilhas aqui do Império Otomano já estão andando aqui. Eles vão chegar em território greciano, eu acho que é assim que se fala. Passar por Garovo, a capital, chegar em Enazin, que tá bem mal populado, né? Pode também, tá? Paris já foi dominado, em vez o Império Francês morrer. Paris teve uma cidade muito evoluída, tem uma das melhores praias, tem as menores. E temos um território muito devastado. Temos eles, uma bomba atômica. Porém, muito querendo tacar uma bomba atômica na cidade de Oropurk e Ida.
Só que eles não têm acesso a isso, então... acesso a bombas. Não bombas nucleares. Só não tem atacar. Se eu queria atacar uma das cidades... Jeddah é uma cidade que não tem como se falar. É uma cidade bugada. Ele tá bugado aqui, o território de Jeddah. A coisa que aconteceu é que os alemães sacaram a bomba da cidade de Oiapoque bem na praia. Jogaram uma bomba alemã ali. Pau. Explodiu, destruiu um pouco dos territórios. E atacou muitas cidades. Os territórios ali. Os alemães tacaram mais bombas na cidade. Tacaram mais 2. Uma bomba aqui e uma bomba aqui. Ficaram 2 bombas na cidade. Com isso a cidade diminuiu de tamanho muito pouco. Ficou bem pequena. Com isso o território devastado. Os alemães acharam que o Império Otomano estava fraco. Nem tanto. Isso, o Império Gentil não entrou na treta, só eles ficaram. Enquanto isso, o Império Otomano entrou em guerra contra o Reino Unido do nada. Aconteceu mais uma guerra. Enquanto isso, o Reino Unido decidiu entrar na guerra do lado do Império Alemão e tentou mandar tropas para ajudar. Tentar ajudar a queda do Império Otomano, dividir seus territórios. O Reino Unido tem uma sorte, é perto da capital, então pode dominar as cidades do lado. Então, primeiro eles começaram um processo de dominação da capital. Todo mundo aqui, ó, esse daqui não é, ele é do... Falaram, esse cara aqui, ele é de Colona, que fica no Império Otomano. Tinha um cara que em interrogação falando que ele é do Império da Grécia. Os exércitos aqui, ó, do Reino Unido, eles vão chegar perto da capital. Quando esses caras aqui, ó, ficam do Império Otomano. O Império Otomano arruma treta com todo mundo. Que essa região, a região nordeste do Império Otomano, foi bombardeada muito feio. Enquanto isso, o negócio tá gravando ainda. Paris está sendo inocente. Temos muitas crianças lindas e maravilhosas. Temos uma criança que ela é paranoica. Temos essa criança aqui, ó. Essa aqui. Mas por que ela tá parada aqui, ó? Essa era paranoica, essa criança. Que pena. Eu vou curar. Vou tacar uma bênção nessa criança. Tacamos uma bênção. Agora ele está abençoada. Para tentar tirar essa paranoiquice dele. Mas não saiu. Infelizmente, mas a treta continua. Temos um cara de Paris e um cara lá de Oiapoque que fica lá no Império Alemão, que é do lado. Jeddah sofreu bastante com seus territórios. O Império Alemão capturou a cidade de Jeddah e já dominou a Neovumona. O Império Otomano domina... Não. Se o Império Alemão dominasse a Grécia, praticamente eles teriam muito pouco. Muito bom mesmo. Agora eu vou tentar. O Porto foi dominado. Agora o Império Otomano tá caindo. Não tá muito grande. Os ingleses não dominaram as cidades do lado. Eles fizeram um processo de desembarcação natural. Vamos aqui de Colônia. De desembarcação natural aqui na capital. Praticamente eles só mandaram reforços. Eles só mandaram reforços para o Império Alemão, que já está muito grande. Para o tamanho do Império Otomano, ele é gigante antigamente. Agora o Império Alemão entrou em guerra contra o Império Russo. Agora é o Império Alemão que está em guerra com todo mundo. Ele está em guerra com 3. O Império Otomano está com 2.
O Império Alemão está com 3 países, na verdade 2 países também. Estava em guerra com o Reino Unido, mas o Reino Unido está ajudando. Então a Rússia decidiu entrar. O Império Russo decidiu entrar do lado do Império Otomano. E a Rússia prometeu se dominarem Erewhon, se dominarem pelo menos até a capital, formariam a União Soviética e isso destruiria o mundo. Enquanto isso, o Império Argentino tem Pitá no meio da treta insana, muito louca, tá acontecendo. O Império Argentino não é muito grande. Eu movi o troço pra cá. Eita, calma aí, gente. A ligação entre o Império Otomano e sua capital e a cidade perto da capital já era, né? A galera destruídos as bombas. Alguns humanos do nada apareceram lá e eles são absurdamente de nenhum lugar. Praticamente eles não estão tentando criar uma nova civilização, mas Pitata, o pós vai ser destruído de qualquer jeito. Então eles recrutaram mais soldados. O Império Otomano já está caindo. Os ingleses, que estão bem aqui, no Império da Itália. Os russos, esses carinhas aqui, os soldados deles, vou te falar, meu amigo. O Império Otomano tá caindo, só sobrou Paris, a capital tá sendo atacada por ingleses. Os ingleses, eles vão ficar com a capital. Não estou tendo a treta. Aqui, ó, tem vários de Minas, fica lá no Império Alemão. Nossa, Império... Nossa, mataram... Caraca! É Nazi que fica no Império Alemão. O Império Alemão tá dominando a capital. O Império Otomano tá caindo aos pedaços. Temos um pedaço de corte da corte que se chama Império Francês. Temos a volta do Império Francês. Opa, deixa eu clicar no OK. Império Francês praticamente destruiu o Império Alemão. O Império Francês agora tem guerra contra o Império Alemão e a Rússia tem guerra contra o Império Alemão. E praticamente o Império Otomano ainda está vivo. Eles têm ainda eles têm 2 novas. O Império Otomano ainda está vivo. Ele estava sobrevivendo ao Reino Unido, só que ele tá perdendo feio. O Império da Itália nem ligou pra nada. A história do... Eu tô tentando... Eu falei esse negócio aleatório, mas vou continuar a história, né, que tá acontecendo. Por isso a Grécia não tá... A Grécia decidiu entrar... A Grécia decidiu ficar do lado do Império Francês e lutar contra o Império Alemão e contra o Império Otomano. Com isso, a nossa Grécia domina as cidades, algumas cidades do Império Alemão. E o Reino Unido já terminou de dominar destruiu o Império Otomano aqui daquela região. Quando isso, a Rússia decidiu sair. Isso daqui é o resto do Império Alemão que tá completamente... Só tem uma cidade. Todo mundo tá em guerra. O Império Alemão caiu. Agora a gente tem aqui o Império Otomano. Tchau, Império Alemão. O Império Francês, ou Império da França, como você quiser chamar. Está lindo, maravilhoso, dominado. A Grécia não tava nem aí pra guerra, decidiu entrar do lado da França e dominar o Império Otomano inteiro. E a França, como um sonho, querendo
recuperar Paris. Foi perdido. Paris praticamente se revoltou contra o Império Otomano e criou a Índia. Criou a Índia, só que a Índia não restou muito e não sei o que vai acontecer. Agora a Índia e Minas virou, cadê Minas? E Minas virou Nova Paris. O nome da cidade é Nova Paris. Nova Paraná. Nova Paris, com Nova Paris, capital da França, que é bem do lado do Império Russo, que não tava nem aí pra ninguém. Temos um resto aqui de um novo povo, que era o Império Otomano, que o Império Otomano ainda tá vivo. Esse daqui é o Império Otomano. Então, essa parte aqui era uma pequena parte do Chile. Praticamente queria sua independência muito mais tarde. Enquanto isso, a Índia, que tinha o antigo país, está em guerra contra o Império Otomano. Praticamente todo mundo está em guerra contra o Império Otomano. Temos aqui o Império da Grécia. Temos o Chile, que está em guerra contra a França. Não sei porquê. É verdade, guerra de independência. Temos aqui outro país que seria a China. Seria a China. Agora temos a China criada. E tá sendo o Império Argentino e o Império Argentino nem tá ligando. O Império Italiano não liga também. Temos aqui no Reino Unido uma revolução. Temos a Prússia. Temos a Prússia que nem existe mais. Enquanto isso, a gente tem que salvar o nosso negócio. Pronto, salvamos. Temos a Prússia que está em revolta do Reino Unido. Isso magoa todo mundo. Enquanto o Reino Unido tá lutando, a Itália tá nem aí junto com o Império Argentino e foi dominado pela Grécia, que antes era do Império Francês. E com isso a China caiu e a Índia tava indo bem demais, já dominou o Shan. Spinsk também, na verdade não é de Spinsk. Temos aqui o Tuyu, que era o Peru. Temos o Peru. O Peru estava indo muito bem, né? O Peru estava em guerra contra o Império Francês, que caiu absolutamente com o Peru. E com isso, o Peru criou o Império de las Peru. O Império de las Peru. Império de las Peru, que derrotou o Império Francês, que eles estavam perto da chegada de Nova Paris. Enquanto isso, a Índia decide se tornar a França. Isso deixa o Império Francês bravo demais e decide criar o Império das Toninhas. Império das Toninhas. Eles se quiseram se fazer de Toninhas. Toninhas. Mano, eu quero Toninhade. Pronto, Império das Toninhas.
que pegou Nova Paris e o Império de Las Peru estava, vamos dizer bem. Temos aqui a China. Temos o Império da Grécia que perdeu Girona por causa de uma revolução. Praticamente a ilha inteira estava em guerra. A Índia, que virou a França, ficou em guerra contra o Império Otomano, que estava em guerra. Estava em guerra contra o Império da Grécia. Estava em guerra contra o Império da Grécia. E um monte de país aleatório. Não estava em guerra com o Peru, felizmente ou infelizmente, que o Império de Las Peru é um império muito forte que está só em guerra contra o Império das Toninhas, que antes foi o Império Francês. Enquanto isso, a Rússia está nem ligando para treta, só contra a Grécia. Girona foi dominado, mentira. Mano, o Império Argentino nem tá ligando. E enquanto isso, na outra ilha, a Revolução da Prússia já foi embora. O Império da Itália e o Império Argentino nem estão ligando. Enquanto isso, o Império Argentino resolveu se tornar uma república e criou a Argentina. Enquanto a ilha russa estava perdendo habitante, temos várias quedas. O Império Alemão já foi. Não existe mais Império Alemão. Dá pra gente ver todos os países. Temos o Império Russo, o Império da Grécia, o Império de Las Peru, Reino Unido, o Império da Itália, Argentina, França, China, que antes era a França, antes era a Índia, Império Otomano. Nossa, o Império Otomano ainda tá vivo. E a Prússia, que não acabou ainda a Revolução lá no Reino Unido. Estamos aqui no ano de 72 e a guerra continua, praticamente criando uma guerra mundial. Estamos na Primeira Guerra Mundial. E com isso o Império de Las Peru decide sair da guerra. Quando essa guerra, a Grécia, China e Rússia estavam tratando feio. O Império Otomano também estava na guerra contra a Índia, que agora é a França, Grécia e Reino Unido. Tá, o Império Otomano já era, ele caiu. Infelizmente. Enquanto isso, a Rússia tá tentando tretar aqui, dominar Vovona e a capital da Rússia. Não, da Grécia, não sei onde é a capital. É Garovo, praticamente é perto de Garovo. Então, dominar Debode, Vovona, que já acaba o mundo. Enquanto isso, estamos aqui está um episódio bem longo, né? Infelizmente. O Império da Itália liga e decide ficar neutra. A Argentina decide ficar neutra também. O Império de Las Peru cai e sofre revolta. Temos aqui a nossa querida Alemanha nazista. Galera, esses nomes aqui que eu tô falando são reais. Só tô querendo colocar no jogo, tá? Vai ficar engraçado. Temos aqui nossa Alemanha nazista. Já vou até salvar o negócio. De tão emocionante que tá. A Alemanha nazista tem como capital Nova Paris, né? E a França decide sair da guerra. Mas do nada a França... Não, mas temos aqui o Império da Grécia, que tá muito grande. O Império de Las Peru caiu. Temos o Império da Grécia, que está em guerra contra o Império Russo. O Império Russo, aqui temos a região da China, que dominou bastante. Bastante seus territórios. O Império da Grécia domina Nova. Temos outra nova sobrando.
Mas o Reino Unido não acabou ainda essa revolução e durou muito tempo. Faz 2 anos de 72. Temos muita coisa acontecendo. O Império da e a Argentina nem decidem ligar para a guerra. Então, o Império da Grécia está contra a Alemanha nazista, decide atacar. O Império de Laspero está em guerra aqui, né, contra a China e um monte de país. Mas pela situação, isso aqui parece Portugal. Pela situação não está muito bom. Quando isso na outra ilha está acontecendo muito poucas guerras, né? A ilha que antes era do Império Otomano, estava gigante, caiu. Quer saber? E o Império Otomano, ele... né? Caiu. E o país... temos 3 potências mundiais. O Império Russo... As 5 potências mundiais são o Império Russo, tá em primeiro, Império da Grécia em segundo. Na verdade, pela extensão territorial, o Império Russo tá em primeiro. A Alemanha nazista tá em segundo. Não, o Império Russo não tá muito grande, na verdade. A sua população é uma potência. O seu território é de 429 km². Temos um negócio que se chama Império da Grécia, que tem 1 km² a mais do que a Alemanha nazista. A Alemanha nazista tem 246 km², o Império da Grécia tem 247. Então, os dois brigam por extensões territoriais. A Grécia está em primeiro, né? O Reino Unido, o Império de Las Perú só tem muito pouco. O Reino Unido, ele continua vivo. A China está em guerra contra o Império da Grécia. O Império de Las Perú. E, cara, tá acontecendo uma guerra imensa com esse negócio. Eu acabei bugando o jogo e eu já volto quando desbugar. Galera, eu tentei desbugar, tomara que tenha salvado o nosso mundo que a gente estava fazendo. Vamos lá, tomara que tenha salvo. Vamos carregar esse mundo. Poxa. Isso aqui, a gente tá aqui, tá tudo certinho. Vou tirar os nomes. Aqui são todos os territórios. Mas se eu clicar aqui, aparece o nome das cidades também. Esses aqui são todos os territórios que existem. Aqui tem várias coisas. Aqui tá acontecendo uma guerra. Aqui, perto do Império, perto da Argentina, tá acontecendo uma guerra. Eu quero saber se a Argentina tá em guerra. A Argentina está em guerra contra a China. Isso é impressionante. Enquanto o Império da Grécia cresce, a Alemanha nazista fica. E o Império Russo. E agora aí o Império da Itália decide entrar na guerra e causa uma guerra mundial. O Reino Unido está em guerra contra a Argentina e está contra a Prússia. O Império da Itália está em guerra contra a Rússia. O Império da Grécia está em guerra com todo mundo, com a Rússia. O Império da Grécia está em guerra com a Rússia. Está em guerra contra a Alemanha nazista, contra a China e Rússia, né? Eu acho que eu já falei. A Índia não está em guerra, que bom. Aqui a gente já sabe que está em guerra e nananá. Só a Índia que não está em guerra, o resto está todo mundo em guerra. Índia como Paris, né? E chá, temos uma grande diferença. Que nem aconteceu com o Reino Unido, teve terremoto e dividiu as ilhas. As ilhas do Reino Unido. E aconteceu uma revolução.
Temos vários reinos sendo criados. Tivemos vários reinos sendo criados. E um deles foi um reino muito importante. Na verdade, que não foi muito importante, foi Kosovo. Não foi importante, Kosovo. Ele não foi muito importante. Mas beleza. Outro reino aqui que também foi inflado foi o nosso grande Egito, que o Reino Unido ele tinha perdido vastos territórios agora que ele perdeu. Quando ele já acabou com a Prússia. Mas beleza, aqui também temos o Afeganistão. Afeganistão, muito obrigado. Temos outro reino aqui que Os Toninhas voltaram. Toninhas. Eu não quero Roninhas. As Toninhas voltaram. Com isso, com as voltas das Toninhas, o Reino Unido ficou bravo e a Itália nem ligou. O Reino Unido estava em guerra com todos os países que foram criados, mais a China. Mas a China e a Argentina. Pitá dominou aqui Girona, que a Argentina agora o Império está crescendo. Império de Las Peru tá, né, mais ou menos. A Índia, a França não entra mais em guerra. A Rússia tá em guerra com todo mundo. Agora a Alemanha nazista dominou a maior parte do Império da Grécia. Isso deixou todos os gregos com raiva. E essa daqui é a situação atual dos territórios. Esse barulho é meu irmão ouvindo música. Continuando, deixa eu voltar aqui. Se vocês quiserem ver só os nomes das cidades, muito obrigado. Temos só os nomes das cidades, todas as cidades existentes. Agora a gente tem só os territórios. Mas legal só ver os territórios pra gente ver tudo que existe. Vamos lá. A Índia saiu da guerra, decidiu neutra essa guerra inteira. Quando todo mundo se mata, a China tive que perder Girona e aconteceu. A China tá em guerra com todo mundo, mentira. Quem tá em guerra com todo mundo é a Rússia. Na verdade não. Todo mundo tá em guerra com 2, só que chegou a vez da Grécia e tá em guerra com todo mundo mesmo. O Reino Unido tá em guerra com 5, que tá em guerra com todo mundo, quase todo mundo. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3 países do Reino Unido que estão em guerra mais com todo mundo. E se todos esses países, essas cidades sem ser capitais, seríamos 1 bilhão de países no mundo com a maior guerra. O dia da história. A gente tá com muito tempo ainda de vídeo, eu sei. Só mais um pouquinho, por favor. Tá bom. Idá foi dominado pela Grécia e o Império de Las Peru caiu. O Império de Las Peru caiu. E a Índia decide neutra toda hora. O Afeganistão tem guerra contra o Reino Unido. As Toninhas estão em guerra com o Reino Unido. O Reino Unido já dominou aqui. O Reino Unido é forte, já dominou o primeiro. E o Kosovo o Reino Unido já dominou o nosso querido e amado Egito. Quando ele domina o Egito, acontece muitas bugaiadas por aí. As Toninhas vão ganhar, que é uma raça humana. Temos uma dona alemã nazista que só tive que se tornar uma república e só fazer isso, ficar na guerra. Fizeram um tratado com a Alemanha que se a Alemanha dominasse um território, todos os países, todos os estados seriam
seriam mandados a ser revoltados contra a capital e aconteceria um monte de coisa. E talvez seja... E a Alemanha dominou aqui, mas ninguém fez nada. Quanto isso, quando a Alemanha e a Grécia ficam tretando, a Argentina tá em guerra contra o Império da Grécia, que estava gigante. O Império da Grécia está em guerra com todo mundo. Enquanto isso, o Reino Unido já está em guerra com as outras pessoas, Argentina, Kosovo e Toninhas. Um dos impérios da Itália está caindo demais. Na verdade, aqui é o Império Russo. Que o Império da Itália caiu drasticamente. Com isso, o Império Russo faz o Império Russo ser muito bom. E aqui tem várias bacias para a fonte de água. A maioria delas é o oceano, é claro. A Alemanha tem sorte que tem uma base, mas é dividida com o Império Russo. E o Império Russo e a Alemanha são ótimos amigos. Sendo que a Rússia está em guerra também contra um do Império da Grécia, que estava muito forte e ninguém quis cuidar de nada. Com isso, vários humanos começaram a surgir aqui e se daria ideia para o Equador, mas ninguém quis criar o Equador. E todo mundo uma nova cidade que já virou a capital era o Equador. Equador. Muito grande. Estamos chegando aqui até o fim da primeira parte da nossa guerra mundial. Enquanto isso, o Império da Grécia sendo derrotado e o Império da Itália caiu totalmente, né? E o Império Russo, com quase 1000 quilômetros quadrados, está muito grande. Mas a Alemanha nazista está maior, com incríveis 834 quilômetros quadrados. 1000 quilômetros quadrados, ou 834 mil quilômetros quadrados, extensão de território. E com isso, mas depois desses ganhos territoriais, a Rússia decide sair da guerra. Com isso, o Império da Grécia está caindo drasticamente. Quando a China dominou Girona, a Argentina totalmente ficou bravona e decidiu declarar guerra contra a China. Enquanto a Grécia toda meio em guerra. A Alemanha nazista saiu da guerra com esses todos os ganhos territoriais. Reino Unido já tinha cuidado de tudo, só falta ganhar das Toninhas e sim, o Reino Unido conseguiu. E com isso, a China, e a Argentina, que perdeu sua capital e teve que ficar com Pitá, estavam guerreando. E enquanto isso, a guerra continua e a gente está quase numa fim muito grande. Enquanto isso, a guerra continuava e o Equador se expandia. Enquanto isso, a Grécia decidiu sair. Ela não saiu da guerra. Ela simplesmente não saiu. Ela fez um tratado de paz com a China, só que continuou tratando com a Argentina do lado da China. Estamos tentando vencer aqui. Então, adicionando a guerra no Equador, a famosa Guerra Equatorial, que matou muita gente. Os inocentes não tinham nada. Esse daqui, ele era resistente, muito obrigado. O resto era só do Império da Grécia e de algumas pessoas do Equador também. Com isso, o Equador decide ficar neutro. A China
do lado do Império da Grécia vão em cima da Argentina e simplesmente morrem. E a Argentina já está sendo criada, derrotada, estamos no ano 83. E logo no final da guerra, a Índia, a França e a Alemanha nazista desistem de entrar na guerra. Isso fica pro próximo vídeo. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa like no canal, ativa o sininho. Falou. Tchau.